Que legal, essa é a nossa intenção. Então vamos lá, estamos aqui no capítulo 2 do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel era o espírito protetor de Chico Xavier, era o mentor de Chico Xavier. Então assim, o nosso título de hoje é o capítulo 2, de título Modo de Fazer. E existe aqui uma passagem de Paulo, uma carta aos Filipenses, capítulo 2, inciso 5, e ele pega um pedacinho dessa carta que diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quem disse isso foi Paulo, está numa carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. E o que diz Emmanuel a respeito disso? Vamos agora ouvir o que Emmanuel tem para nos dizer, para nos facilitar o entendimento. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exigir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas, sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintivamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Parece simples. Como fazer? Seguindo os exemplos de Jesus. Simples assim. Resumindo bem resumidamente essa mensagem que nos diz. Eu estava vindo para cá e eu resolvi ouvir alguns vídeos no YouTube sobre essa passagem. E eu achei um cara que deu um exemplo muito feliz, muito feliz. Eu não lembro o nome dele agora, daria o crédito a ele, mas eu não lembro agora. Porque eu estava no carro, então eu pus sem ler, e eu já tinha ouvido esse áudio, eu pus para repetir. Ele dá um exemplo tão simples e tão legal, que eu acho que vai fazer muito bem para nós. Vocês assistiram aqui o filme Jurassic Park? A maioria da gente assistiu, né? Pelo menos sabe o que é. Lembra que tinha um senhorzinho lá, que era o dono do parque? Vocês lembram disso? E os dinossauros começaram a fugir, né? O filme é mais ou menos assim, né? Os dinossauros começam a fugir das suas gaiolas, começam a criar umas certas confusões com as pessoas, e aí o parque começa a tentar capturar esses dinossauros, não é? Essa é a trama do filme. E aí tem um momento que ele usa isso como exemplo, que esse dono do parque, ele comanda o parque numa sala de controle, não é? Toda computadorizada, né? Ele tem acesso a tudo, e ele fica naquela sala presa, inclusive, muito bem protegida, não é? Porque os dinossauros não entrarem lá, ok. O parque entra nessa confusão toda, e o que ele faz? Ele entra dentro de um helicóptero, coloca 2 soldados dele fortemente armados no helicóptero
e vai até o local onde está acontecendo esse tumulto. E ele vira para os soldados e dizem para ele assim: soldados, alguma vez o general voou com vocês em combate? Os soldados olham para ele e falam assim: não. E aí eu fiquei pensando assim, falei, caramba, olha que belo exemplo ele acabou de nos dar. Porque Jesus fez isso com a gente. Jesus é o nosso general. E ele desceu à terra. Primeiro de tudo, para ele ter descido à terra, ele se purificou. Ele usou o termo que ele se limpou de todas as suas capacidades extra-humanas. Porque a gente não considerava Jesus como Deus. Ele não tinha os mesmos poderes de Deus. Ele não deu visão ao cego. Ele não curou o leproso. Ele não levantou da cadeira de rodas o tetraplégico. Ele não ressuscitou. Então assim, ele tinha poderes de Deus, né? Ele tinha os poderes de Deus. Exatamente. E nem por isso ele usava isso em seu favor, sendo com remuneração, exigindo alguma coisa. Olha o que Emmanuel nos diz: sem remuneração, sem exigência, sem mostrar-se. Ele não era vaidoso, ele não tinha essa prepotência, ele poderia ter, não poderia? Olha os poderes que ele tinha nas mãos. Mas o que ele fez? Ele se colocou em pé de igualdade conosco. Assim mesmo se humilhou. Exato. Por quê? Aí eu falo assim para vocês, eu estava pensando nisso, eu falei, eu lembrei do meu pai, que lá atrás falou assim, eu fui trabalhar com meu pai, numa das empresas dele, e ele falou assim, você vai começar ali limpando o chão. Eu falei, perfeitamente, porque um dia eu vou mandar alguém limpar o chão, e para mandar alguém limpar o chão, eu tenho que saber limpar. Como é que eu vou ensinar alguém a fazer uma coisa que eu não sei fazer? Então primeiro eu vou aprender, e para depois passar para alguém, não é assim? O que Jesus fez? Ele veio, se rebaixou em pé de igualdade com a gente e sofreu com a gente. Você passou fome? Ele também. Ele poderia pegar os pães e multiplicar, poderia pescar os peixes e distribuir, mas ele não. Por que ele fez isso? Sim, mas ele tinha que entender e mostrar para nós que ele entende perfeitamente cada sofrimento nosso. Se ele não tivesse em pé de igualdade da gente, isso não seria possível. Se ele usasse os poderes dele, né? Isso não seria possível. Ele não sofreria a fome, ele não sofreria frio, ele não sofreria a indiferença do outro. Então, Jesus dá uma grande nesse primeiro princípio que ele desce à terra para se juntar a nós, já é um primeiro exemplo que nós deveríamos seguir de humildade, de resignação. A resignação dele era a vontade do Pai. Então ele se resignou, mesmo sabendo das coisas que aconteceriam com ele, ou pouco sabendo, porque até na cruz ele chegou a: Pai, por que me abandonastes? E depois ele veio entender que aquilo também fazia parte do processo. E se aquilo fazia parte do processo, aquilo era temporário. E aí é outra lição que Jesus nos deixa: tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Se hoje nós estamos numa situação delicada, tenha fé que ela vai passar. Então, se você sabe disso, tenha essa certeza. E saiba que o sofrimento não é eterno. A vida sim. E é o que Jesus veio nos dizer. Então, o modo de fazer, a gente tem vários ensinamentos e a gente tem um exemplo a ser seguido. Nós não temos a pretensão de ser Jesus, mas se nós partimos do princípio que Jesus está do lado do Pai e disse a nós que o nosso lugar é o lado dele, é o mesmo caminho que ele está atingindo, então lá também é nosso lugar, não é? Lá também é nosso lugar. Então, se lá também é o nosso lugar, o que nós temos que fazer para estar ao lado de Jesus? Seguir os seus exemplos. E através dos seus exemplos, nos modificar. Não temos a pretensão de ser Jesus, mas podemos nos melhorar naquilo que nós identificamos que é possível. E às vezes nós identificamos algo que parece impossível, mas nada é impossível.
se a gente nos determinar, se a gente nos esforçar e, primeiro de tudo, se nós olharmos para dentro de nós mesmos. O modo de fazer sem remuneração, sem exigência, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações, sem alterações, sem se modificar emocionalmente. Tudo isso, gente, que nós falamos, fazemos e queremos, tudo depende do nosso controle emocional. Parte daí. O nosso controle das nossas decisões, das nossas atitudes, primeiramente a gente sente ela. Se o nosso sentimento estiver contaminado, o restante é a consequência do princípio contaminado. Então, o seu sentimento está contaminado, o seu pensamento está contaminado, a sua fala vai estar contaminada, a sua ação vai estar contaminada, porque o princípio dela está contaminado, é o seu sentimento. Então, limpe esse sentimento de você, e você vai ver que as coisas começam a fluir de uma maneira diferente. Nós não exigimos, acabei de falar de exigência, né? Sem exigir. Então a gente não pode exigir uma mudança do nosso próximo, do nosso amigo, do nosso irmão, sem antes mudar a nossa. Eu já trouxe isso aqui para vocês, que quando a gente está querendo uma atitude diferente do nosso irmão, faça você primeiro uma mudança na sua perante ele. Eu li uma passagem esses dias da nossa palavra contaminada. E foi muito bom porque é exatamente isso. A palavra, primeiro ela vem do pensamento. Você pensa antes de falar. Só que antes de pensar, você sente. Então, quando você sente ruim, você pensa ruim, você fala ruim. E muitas vezes a gente, com pequenas palavras, a gente acaba ferindo o nosso irmão com pequeninas palavras que às vezes não era necessário serem ditas. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade sem prender-se. Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua capacidade, ele não cansava incessantemente em favor do indivíduo e da coletividade. Então ele se portava com cada um de nós e ele sabia que ele agindo com cada um de nós, ele estaria agindo com a coletividade. Ninguém consegue mudar o mundo, mas se você consegue mudar as pessoas ao seu redor, e essas pessoas ao seu redor vai mudando as pessoas que estão ao redor dela, e as pessoas que estão ao redor dela vão mudando as pessoas que estão ao redor dela, provavelmente você consiga mudar o mundo sem querer. Você percebe isso? É uma questão de contaminação. Do mesmo jeito que houve a pandemia do Covid-19, que tal a gente fazer a pandemia do amor, por exemplo? A pandemia da devoção ao próximo. Isso é contagioso. Vocês já viram muitas vezes na internet aí uns videozinhos que tem uns caras que vão na rua e tenta... eu vi um cara no mercado fazendo isso hoje. Ele chegou com 1 litro de leite e ele pediu para o cara comprar o leite dele no caixa do mercado. O cara nem olhou na cara dele. Aí ele foi num outro, falou com a tiazinha lá, uma senhora que tinha, pela aparência, as aparências enganam, né? Mas pela aparência parecia ser muito menos capacitada do que o outro que ele pediu. Olha só como são as coisas. E ela falou para ele, claro, pegou lá o litro de leite dele e passou. E ele ficou lá parado, olhando para a senhora e falou assim, olha, eu estou aqui procurando uma ação de generosidade. Como a senhora foi generosa comigo, eu vou pagar toda a sua conta do mercado. Ó, até me arrepiou. Porque, cara, isso é o que você dá e você recebe. Você acha que a senhora pensou em falar, vou pagar o leite dele porque quem sabe ele pague minha conta? Não. Aliás, ela deveria ter menos condição do que ele. Sem dúvida, porque ele pagou a conta dela. E ela estava ali comprando, né, de repente, a necessidade do seu dia a dia. E ela foi generosa. Eu pensaria assim, se estivesse no lugar dela. Eu faria para ele. Porque para mim eu penso assim, cara, não é um litro de leite, custa quanto? 3, 4, 5 reais? Não sei a marca do leite, mas é por aí não. Mas enfim, vamos chutar. O leite mais caro do mundo, 10 reais. Isso não vai me deixar mais rico ou mais pobre.
Não é isso que vai me deixar mais rico, mais pobre. E olha só, ela pensando assim, ela teve a compra dela inteira paga. Ela também não fez por isso. Ela não quis exigência. Ela não teve a expectativa de remuneração. Ela fez o bem simplesmente pelo fato de fazer o bem. Ela fez o bem ao cara. Ela recebeu em dobro, em triplo, em sei lá quanto, porque a conta dela, quantos litros de leite dava? Isso é um exemplo banal para vocês virem que a solidariedade que você oferece, ela volta para você. Aquilo que você faz de bem, que é o que Jesus fez incessantemente em favor do indivíduo e da coletividade, isso volta para você. É a lei do retorno, e nós já tivemos essa aula aqui. É a lei do retorno. Quem planta vento, colhe tempestade. O que você está plantando? Não é? A gente já usou esse termo aqui. Quem planta vento, colhe tempestade. E a gente, quando planta uma sementinha do bem, ela floresce. Basta a gente ter a atitude, como a gente já viu aqui algumas vezes, de realmente plantar essa semente. Mas não adianta só plantar. Antes você precisa preparar o solo, você precisa colocá-la num solo fértil, você precisa regar ela, talvez tenha que dar umas aparadinhas. Tudo isso faz parte de um processo para quê? Porque você no final daquela semente que talvez era um pé de laranja, ela te dê laranja, e você vai comer aquela laranja doce, vai lembrar do dia que você pôs a semente. Fala, nossa, olha só que maravilha que aconteceu aqui. Eu dei vida para ela, agora ela está me dando vida. Eu cuido das minhas plantas em casa, eu tenho árvore frutífera, e toda vez que eu como uma fruta dela, eu agradeço. E eu lembro do dia que eu reguei ela, e umas vezes eu falei para a jabuticaba lá, falei, pô, eu enchi você de água ontem, né? O dia seguinte ela... Pá. Mas eu posso achar que isso é apenas uma besteira, uma pura besteira, né? Mas eu lembro do Evangelho que diz o seguinte, a fé, quando ela não ridiculariza o homem, ela não é a verdadeira fé. A verdadeira fé é aquela que te coloca como um ridículo. Assim como Jesus foi colocado. Jesus não foi ridicularizado? Caramba, olha o resultado dele. Olha o que aconteceu com ele. Por que tudo isso? Porque ele quis falar algo que as pessoas talvez não tivessem preparadas para ver. E o que mais se colocou naquela época, o que mais se brigou naquela época, era os romanos, eles não se conformavam da igualdade entre as pessoas. Era isso. O que Jesus pregou? Todos somos iguais, filhos do mesmo pai. Os romanos falaram, não, eu, cheio de ouro aqui, cheio de educação, eu sou igual ao Nazareno, né, que eram os nazarenos. Eu sou igual ao leproso. Que é isso? De jeito nenhum. Ele vai sei lá para onde ele vai. Eu vou para o céu, ele eu não sei. Essa diferença era isso. Jesus foi massacrado e ridicularizado porque ele pregou a igualdade entre as pessoas. Vamos trazer isso para 2022. O que nós estamos passando hoje no mundo? Não vamos falar do Brasil, vamos se estender ao mundo. Não é a mesma coisa? Nós não estamos vivendo a mesma situação? Mas vamos lidar no Brasil então. E a nossa política está fazendo o que com a gente? Nos separando ou nos unindo? Mas somos diferentes? Somos vermelho, amarelo e branco, azul? Essas cores de bandeiras nos distinguem? Isso foi o que aconteceu em Jesus. Quando Jesus veio, aconteceu exatamente isso. Ele falou, gente, essas bandeiras aí estão todas erradas. Existe uma só bandeira. A nossa, da humanidade. E todos são filhos do mesmo Pai. Então, se hoje a gente tem esses conflitos dentro da gente, vamos partir desse princípio? Vamos partir do princípio? Esse princípio. Nós viemos do mesmo lugar. Nós voltaremos para o mesmo lugar. Somos todos iguais. E temos um desafio pela frente. Nós trouxemos a nossa mala. Lembra que eu falei semana passada, a nossa vida aqui é o seguinte, nós viemos para essa vida com a mala cheia de vícios e defeitos. Nós precisamos nessa vida esvaziá-la e enchê-la de virtudes. Simples assim. Nessa nossa passagem aqui, estamos esvaziando a nossa mala de defeitos e vícios?
Se não, vamos começar a fazer isso. E assim que a gente conseguir um espaço nela, seja qual espaço for, não precisa ser espaço inteiro, mas tem um espaçozinho, põe uma virtude lá. E vai tirando os vícios e as imperfeições e as dificuldades, e vai colocando virtudes nela. Para quando você chegar lá em cima, você ter pelo menos algo na sua mala para compartilhar com Jesus. Olha aí o que eu trouxe para nós. E você vai ser regulado por isso, você vai ser medido por isso. Quais as virtudes que você está trazendo? O que você melhorou do teu ser anterior ao seu ser de hoje? O que você reformulou? O que você modificou? O que você aparou? Nós estamos, como eu sempre digo para vocês, na escola da vida. Não a corrida da vida. Estamos na escola da vida. Então, sair do primário e passar para o ensino médio é mérito seu. Sair do primário para o ensino fundamental, mérito seu. Do fundamental para o médio, mérito seu. E quanto mais você subir, mais próximo você vai estar daquele que disse: me segue, que eu sou o caminho. Jesus. Beleza, senhores? Vamos encerrando por aqui. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigado.